eu estou como diretor da Escola Superior do Ministério Público da União. Zé Roberto, vamos começar aqui a nossa conversa. Diz que, com muita frequência hoje em dia, que a gente está numa economia de guerra, um orçamento de guerra. E esse tema de orçamento é especialidade sua, né? Então, será que você pode explicar para a gente que consistem essas noções de orçamento de guerra, de economia de guerra? Você até tem proposto uma situação nova, um conceito novo de orçamento paralelo, né? O que é isso? Você acha que essas ideias estão sendo concretizadas hoje em dia? É preciso de algum novo rumo para essas questões de orçamentárias? E até eu tinha uma pergunta que uma amiga minha do Ministério Público fez. Como é que ficam, né, como é que fica a questão da lei de responsabilidade fiscal, né, diante dessas chamada economia de guerra, desse orçamento paralelo? A gente não segue mais a lei de responsabilidade fiscal? E essa pergunta é especialmente boa para ser dirigida para você, porque você foi um dos mentores, talvez o principal mentor da lei de responsabilidade fiscal entre nós, né? O que você tem a dizer, Zé? Bom, primeiro, Paulo, agradecer aí seus comentários, como sempre, muito bondosos, e comentários de amigos. Eu acho que esse diálogo entre advogados, economistas e, na verdade, entre todos os outros profissionais é muito bom e muito importante, principalmente em horas como essa, né? A gente até já tinha comentado, eu acho que era muito interessante se toda a criatividade que os brasileiros estão usando até para enfrentar essa crise de uma forma um pouco mais divertida e mais suave também fosse convertida em estudos sobre como a gente sair da crise. Essa situação que a gente está lidando, se você me permite comentar assim rapidamente, fazer um pouco de uma propaganda pessoal, para mim é muito. Eu jamais achei que ia viver minha tese de doutorado. Em geral, quando você escreve uma tese, é algo sobre o passado, é algo sobre a teoria. Na minha tese de doutorado, eu escrevi sobre. A tese chama-se Política Fiscal na Crise, e o primeiro capítulo é sobre o Keynes, né, o britânico, um dos economistas mais importantes aí da história, John Maynard Keynes, e que ele viveu a crise dos anos 30, a de 29, as duas guerras mundiais, e a ideia, na minha cabeça, de orçamento, acho que de guerra, disso tudo que a gente está conversando, remota muito ao que está no Keynes. E, aliás, tem um comentário rápido, quem tiver interesse, o livro está publicado, né, pelo IDP, chama-se Keynes, Política Fiscal e Crise, e muito importante, eu não ganho um centavo na venda desse livro, é destinado para uma ONG que atende hospitais no Rio de Janeiro. Infelizmente, o livro não vendeu nada, então posso comentar agora aqui, para ver se, quem sabe, agora a gente consegue vender. A ideia, quer dizer, primeiro, quer dizer, assim, um pouco o que se coloca, não é uma... Quer dizer, alguns economistas, eu sigo isso, veem a economia como andando em ciclos, né? Ela sobe, acelera, cresce, né? Gera muito emprego, desacelera, sobe e desce. O Keynes chegou e falou assim, olha, tem determinados momentos que esse ciclo não funciona. Na verdade, você desce, 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 desce e não para de descer. Você perde as referências. A grande inovação, acho que, do Keynes para a economia foi trazer a ideia de psicologia, de comportamento para dentro da economia. Ao contrário da maioria dos economistas, naquela época eram chamados clássicos, ele dizia assim, olha, a economia não é matemática, o comportamento é irracional, né? Por que se compra tanto papel higiênico para enfrentar essa crise? Agora, racionalmente, a única explicação que eu consegui ler era o pessoal de marketing dizer assim, bom, se você vê alguém comprando, você acha que aquele cara sabe algo que você não sabe, então eu vou comprar também. É irracional. Das crises, né? É o group thinking, né?
Isso. Quer dizer, então, assim, você perde os parâmetros, você perde as referências, as convenções se quebram. A ideia básica, né, que a economia funciona assim, vou fazer um empreendimento, né, vou montar uma fábrica, vou montar uma escola, né. Bom, aí eu vou, em geral, isso é uma decisão para o futuro, mas o que eu vou fazer? Eu vou olhar o passado. Quanto se vende disso? Né? Quantos alunos tem? Quantos estudantes tem? Qual a idade, né, da população de uma determinada região? E você projeta que isso vai se repetir no futuro. O Keynes diz assim, olha, tem determinados momentos que quebra essas referências, quebra a convenção. E essa situação, na minha opinião, é que a gente está vivendo agora. Mas não se quebrou por razões econômicas, digamos, por uma razão externa à economia, que é a saúde, só que isso tem um desdobramento que, na minha opinião, vai além da saúde, envolve questões sociais, envolve questão produtiva, e eu acho que o melhor conceito a se usar é de guerra, orçamento de guerra. Sendo franco, até no Keynes, ele não usa a expressão orçamento de guerra, ele usa a expressão orçamento de investimento. Ele diz assim, olha, tem um orçamento público e tem um orçamento de investimento. Nunca ninguém entendeu direito. E a minha tese, lendo, relendo as cartas dele, o que ele queria dizer com orçamento de investimento é aquele que eu aciono, aquele que eu disparo, os investimentos que eu começo a fazer, quando a economia perdeu as referências, e só o Estado pode recompor a confiança, porque o Estado é o que não tem nada a perder. O Estado é que emite moeda, ele faz dívida. Inclusive, já adianta todas as outras nossas conversas, é hora de fazer dívida. Uhum. Em algum momento no futuro, nós vamos discutir como é que paga essa dívida, mas agora é dívida pública. Vamos financiar a saúde, vamos financiar o que tem que fazer com dívida pública para você retomar. Mas eu acho apropriado, estou me estendendo, mas aí a gente já fecha aqui, usar mais a expressão de orçamento de guerra até para acordar as pessoas para a gravidade do momento. Uhum. E eu entendo que é uma guerra que nós temos diferentes frentes de trabalho, né? A da saúde, a social, a econômica produtiva e a fiscal. Vamos começar pela fiscal, depois a gente volta às outras que não é pedante. Na questão fiscal, eu acho assim, nós temos que montar uma quarentena. O que nós aqui estamos fazendo, cada um de nós, pelas razões que todo mundo já sabe que você está preso dentro de casa. Então, você tem uma vida normal, a qual você, se Deus quiser, todos nós vamos conseguir voltar em algum momento. E por razões excepcionais, você precisou sair, né, do seu dia a dia e montar uma rotina de vida extraordinária. É isso que a gente precisa fazer do lado fiscal. É ter um regime orçamentário, financeiro, fiscal extraordinário, apartado do seu regime normal. E acho que isso é muito importante, acima de tudo, para preservar o regime normal. Eu não tenho que fazer as exceções, né, dentro da lei de responsabilidade fiscal. Inclusive, aliás, porque ela já tem exceções. Ela contempla a hipótese de gasto. De você gastar sem limite, de você ter dívida sem limite no caso de guerra, no caso de calamidade e no caso brasileiro, do PIB cair abaixo de 1%. Abaixo de 1% positivo. A melhor das hipóteses, o PIB brasileiro vai para menos 4%, pelo que estão simulando. Se for o que a gente está vendo e o que a gente está escutando dos Estados Unidos, se cair 10%, já é lucro. Então, o que eu defendo é assim, que você mantenha, igual o governo, né, tirando quem está envolvido no esforço de guerra, e o resto do governo tem que estar funcionando. O Ministério Público está funcionando, né? O Congresso está funcionando, a defesa até mesmo, né? As Forças Armadas estão funcionando. Isso segue o regime normal e seguindo as exceções já contempladas no regime normal. Não vai se cumprir meta de superávit esse ano. Não tem teto de dívida nesse momento. Mesmo a questão da emenda do extrateto, tudo que se faz de gasto extraordinário, orçamento extraordinário, já está excepcionalizado. As regras brasileiras, inclusive, são melhores para lidar com uma situação como essa, né, de crise, do que a de muitos outros países do mundo, porque são regras flexíveis. Só que, na minha opinião, não são suficientes, porque, de novo, não é uma oscilação do ciclo, não é uma recessão, é uma guerra, desabou, e aí você tem que fazer um esforço de guerra.
de imediato na saúde, e eu acho que assim, não pode faltar recursos para a saúde. Eu acho um absurdo ainda nesse momento estar se discutindo. Não, a Fiocruz podia estar produzindo 120 mil testes por dia e só tem 30 mil porque ela não tem orçamento. Como não tem orçamento? Quer dizer, na minha opinião, isso é para resolver em uma hora. Quem na República Brasileira hoje, né, vai estar contra você aumentar isso? Mas, em suma, monta uma quarentena, a gente monta um regime, por exemplo, de processos licitatórios mais rápidos, de um processo de empenho mais célere. Não estou falando sem fiscalização, com fiscalização, mas uma fiscalização, um fast track. Aliás, eu tenho defendido muito assim, é o momento oportuno para pegar todo o aparato brasileiro de controle e fiscalização, que é muito bom, tem a maior publicidade do mundo, mas eu acho que não é transparente. Porque transparência é você ter acesso a dado e entender o que ele representa. Eu costumo sempre fazer uma analogia com o futebol. Eu quero saber qual é o resultado do jogo, a menos que eu sou santista. Então, quando o Santos está jogando, eu até posso assistir 90 minutos de jogo do Santos. Agora, o Flamengo está jogando, quanto é que foi? Foi 1-0, ganhou. O Flamengo sempre ganha, mas talvez até nesse momento a gente queira até ver o jogo do Flamengo, mas você só quer o resultado. Então, nós precisamos aproveitar esse momento para pegar e colocar grandes contas públicas na internet. Né? Eu estava ouvindo assim, vão mandar dinheiro para construir o hospital e o prefeito vai sair com dinheiro para o hospital. Coloca na internet para quem que você vai mandar dinheiro. Mais do que isso, temos que abrir o Bolsa Família para todo mundo. Vamos pôr no Bolsa Família quem não existe. Não, põe na internet. Dinheiro público. Então, põe na internet o nome, por cidade, uma por uma, quem é que vai receber Bolsa Família emergencial. Está aqui, o nome tal, CPF tal, está na cidade tal. Eu garanto que a população, né, que está em casa hoje sofrendo isso tudo, mas vai vigiar isso como nunca. Quer dizer, o TCU vai ter o maior contingente de fiscais do mundo, porque as pessoas vão já isso. E você aproveita isso que você faz focado em cima do esforço emergencial da saúde, do esforço do Bolsa Família, e depois vamos com calma aprendendo e expandir isso para a normalidade. Zé, deixa eu fazer uma outra pergunta. Você falou aí em economia de guerra, né? Usou essa expressão, e uma dos tópicos que costumam ser aventados nas conversas aqui das pessoas que estão assustadas com o momento é justamente as consequências de uma economia de guerra, né? E as pessoas se lembram do que aconteceu na Alemanha, no período entre guerras, do processo inflacionário. E essa ideia aí de gastos, de esquecer do teto, pode levar a um incontrolável processo inflacionário? E outra pergunta que as pessoas fazem: nós temos uma vasta reserva cambial. Isso pode ser utilizado? Isso pode ter algum papel importante nesse momento de incentivo necessário para a economia? Olá, Paulo. Historicamente, como você bem lembrou, o problema inflacionário foi entre as guerras, não na hora da guerra. Na guerra, inclusive, na crise de depressão, você tem deflação. As coisas vão perdendo valor. Você não consegue vender, você vai baixando o preço desesperadamente para vender, porque as pessoas não têm porque as pessoas dinheiro para comer. As pessoas já estão com um certo otimismo, já estão pensando no fim da crise, né? Sim, mas eu acho que eu diria assim, a preocupação é pertinente, mas esse é o desafio que a gente tem lá na frente. Por isso, inclusive, que o Keynes dizia que no longo prazo todos estaremos mortos. Então, primeiro eu preciso sobreviver hoje para poder me preocupar com a crise lá. Mas é óbvio que a preocupação é pertinente e por isso, inclusive, que eu estou enfatizando. Cria um regime apartado. Aonde não tem teto, aonde não tem limite para gastar, é no esforço de guerra. Não é no orçamento de guerra. Não é no seu orçamento fiscal, não é no seu dia a dia. Nesse aqui, lógico, você, no mínimo, mantém contido. Eu acho, pessoalmente, não é o momento para você fazer cortes muito importantes, porque, na verdade, o governo precisa gastar no lugar das pessoas e das famílias que pararam de gastar. Não pode parar a economia. O Keynes, inclusive, ele mandava contratar empregados para abrir buraco, o governo contratar, abrir buraco de manhã e fechar buraco de tarde.
E chegava a dizer assim, olha... É uma versão econômica do mito de Sísifo, né? Mas eu acho que, óbvio, a gente não precisa chegar a esse ponto, mas a gente pode fazer coisas muito interessantes, inteligentes. A gente tem um desafio que eu queria dizer assim, é muita coisa em pouco tempo, né? Mas o coronavírus, na minha opinião, só nos antecipou dois grandes desafios que a gente tinha pela frente, que era para daqui a alguns anos e virou para daqui a alguns dias ou semanas. O primeiro desafio é social. Uma parcela imensa da população, e no Brasil, mais do que em muitos outros países do mundo, não tem emprego, não tem previdência e nem tem Estado. Uma parcela tem Estado quando recebe do Bolsa Família. Nós tínhamos construído toda uma sociedade do Estado do Bem-Estar Social, que começou na Europa, aliás, começou, inclusive, quem participou disso no início, em cima da figura do emprego e do salário. E nós temos, eu costumo brincar, o isolamento social já tinha, agora você só tem isolamento físico. Você tem um contingente enorme, que é chamado de informais, eu não gosto muito do nome de informal, né, que informal associa a ilegal. Não, boa parte, inclusive, é legal. O cara está no MEI, né? Ele é um microempresário, está escrito no MEI, ele tem uma pessoa jurídica, uma microempresa do simples, pequeno. Muitos outros, de fato, não tem nada, mas não é porque ele não quer ter, né? Porque ele não tem opção. Então, esta sociedade, que já não tinha proteção social, agora ficou claro que ele não tem nem renda, né? Ele recebia renda informalmente, por isso que precisa ampliar o Bolsa Família. Mas é que eu queria voltar ao trabalhador. As reservas cambiais, você acha que podem ser utilizadas nesse momento ou não tem nada a ver com o problema? Não, pode sim, pode e deve. Mas só para matar, bem rápido, acho que assim, em vez de eu contratar alguém para tapar e fechar buraco, vamos aproveitar essa imensa maioria de trabalhadores que estão no Brasil, que vão contratar para fazer serviços sociais e comunitários. A cozinheira, em vez de ganhar só um Bolsa Família, ela pode ir trabalhar numa escola 2 horas por semana, vamos dizer assim, né? Fazendo merenda. A escola está fechada. Faz merenda em casa e distribui marmita. As prefeituras deviam ser, olha, quem quer fazer marmita? Eu compro, eu pago a marmita e vamos sair distribuindo marmita para os pobres. Nós vamos ter que fazer isso para não desestruturar a sociedade e a produção, né? E para isso, como financiar isso? Certamente que reservas cambiais, não é a reserva cambial, é o resultado que essa reserva cambial tem. O dólar disparou, e ninguém ganhou mais dinheiro. Talvez o único banco, a única pessoa jurídica no Brasil que ganhou dinheiro nessa crise chama-se o Banco Central, que é onde estão as reservas do país, expressas em reais. Você usar essa reserva para financiar alguma coisa, é dívida pública? É um nome disfarçado de dívida pública. Só que é uma fonte orçamentária que você mobiliza rapidamente e você muda a destinação dela por uma lei, talvez até mesmo uma lei ordinária simples. E eu acho que, inclusive, esse é o primeiro caminho. Não precisa nem se preocupar tanto de emissão de papéis e de títulos. Zé, deixa eu comentar aqui com o pessoal que está assistindo como é que surgiu essa nossa conversa, esse bate-papo na internet. Foi uma ideia sua, né? A gente estava conversando pelo telefone e ouvi de você ideias de várias medidas de incentivo à economia, como essas que você está aí enumerando, e que tinham que ser tomadas pelo Estado para a gente atravessar essa crise incomum que o mundo está vivendo. Aí, logo depois da nossa conversa, surgiu a notícia de que estavam sendo cogitadas medidas legislativas de redução de salários e de subsídios como meio de combate aos danos econômicos da pandemia. E aquilo me pareceu contraditório com a receita que você estava preconizando. E eu te perguntei, ainda aqui por WhatsApp, se providências dessa ordem não eram contraditórias com as necessidades de reativação da economia. Você me respondeu assim: nenhum governo no mundo adotou algo nessa direção.
E aí eu comentei com um grupo de colegas, procuradores de WhatsApp, essa sua estranheza. E eles me perguntaram, será que o Zé Roberto não faria, então, um áudio, um breve comentário a respeito, para a gente esclarecer, não só aos colegas, mas também o mundo político, essa situação? Foi daí que surgiu essa ideia desse bate-papo, né? Mais um dos tantos que você tem mantido nesses dias. Mas, afinal de contas, corte de salários e vencimentos, então, não são medidas aconselháveis do ponto de vista econômico agora? Quer dizer, essa jabuticaba pode dar indigestão? E aí eu aproveito para perguntar a você o seguinte, a gente está ouvindo aqui muitas propostas para conter o impacto negativo do decorrente do isolamento, né, social que está sendo efetivado. E algumas dizem que deve haver transferência direta algumas ideias têm a ver com transferência direta de renda, outras ideias falam em subsídios aos salários temporários, mas também tem gente que fala em empréstimos compulsórios, em impostos emergenciais, nessa redução de vencimentos, confisco de poupança. A minha pergunta para você agora é, qual é a melhor medida? Qual é a mais viável? E quais são aquelas que podem agravar a crise e que não devem ser tomadas? De novo, não é uma crise, né? Nós estamos numa depressão, nós estamos numa quebra de paradigmas. Então, você diminuir o gasto público ou você aumentar os impostos vão agravar a crise, né? E esse não é só um raciocínio, porque significa menos dinheiro na economia. O Estado tem que pôr mais dinheiro na economia contra dívida e não contra ele assumir a dívida e não contra reduzir o gasto do setor privado. Porque você está precisando que o Estado entre para cobrir o privado que deixou de gastar. E se você tira dele, quanto menos ele gasta. A questão de reduzir salário do servidor público, nesse sentido, pode ser uma opção na hora de pagar a dívida, mas agora é a hora de fazer dívida. Não é esta a hora, pelo contrário. A hora o que você tem que fazer é o seguinte, olha, se você ganha o seu salário e não gasta, eu vou te tributar. Ao pé da letra, o que você precisa fazer agora é tributar o salário não gasto. Eu preciso gastar, continuar gastando, continuar comprando bens, serviços e volta àquela questão. Nós temos que, inclusive, conciliar isso com uma reativação da economia digital. Muita coisa dá para fazer, né? Nem tudo, mas muita coisa dá para você fazer pela internet. Não só compra de mercadorias, quanto ter aula de academia, ter aula, né, ensino à distância. Estas mudanças que o coronavírus está nos trazendo e está nos obrigando a fazer compulsoriamente vão continuar. Pode ser que uma parte não, mas nós estamos montando uma nova economia, uma nova sociedade nesse tempo. E o que a gente precisa agora é que as pessoas gastem, né? Que as pessoas, por exemplo, você pode até chamar que é voluntário, receba seu salário e continue pagando a sua faxineira, a sua diarista, mesmo que ela não vá para a sua casa. Aí até a gente pode dizer que isso não é economia e sim, né, um voluntariado, mas um voluntariado do ponto de vista econômico é essencial para que essa faxineira continue comprando, consumindo, né, vivendo. O máximo de serviços, o máximo de compras que você possa fazer pela internet, é isso que o governo tem que fazer. Em vez do governo gastar tempo pensando em soluções, né, empréstimo, aliás, é a mesma coisa, empréstimo compulsório sobre o quê? 10% sobre o lucro. Mas lucro de quem? Que lucro? Boa parte dos negócios, sobretudo os médios e pequenos negócios brasileiros, não vão ter lucro, como não vão ter faturamento. Então, o percentual não importa, a base de cálculo é zero. Né? Vou cobrar do patrimônio. Tá, tudo bem. Tem muitos ricos, tem patrimônio. Tá, mas ele vai pagar com que dinheiro? Né? Se o rico for pagar, primeiro que ele tem um patrimônio, e esse patrimônio pode não valer nada. Né? Eu tenho uma mansão de 10 milhões de reais hoje. Alguém quer comprar essa mansão? Pode até aparecer, mas por quanto? 1 milhão? 2 milhões? Quer dizer, faz sentido. E o que eu preciso, inclusive, de quem tem riqueza, que ele pode ter riqueza para operar, para produzir e não tirar.
Você pode até fazer uma política tributária nesse sentido, seja inteligente, para estimular a produção. Por exemplo, eu acho o seguinte, os servidores estão em casa... Não é para gastar, não é para colocar toda a poupança, quer dizer, tudo aquilo que a gente que sobeja ao consumo, para imposto, né? Quer dizer, tem que estimular algum investimento inteligente com essa quantia que ultrapassa aquilo que a gente é capaz de consumir num determinado momento. É isso que você está dizendo? E tem que ter racionalidade, né? Aliás, entre outras coisas, tem que ter humildade e olhar o resto do mundo. É só ver o que o mundo está fazendo. Quer dizer, eu sou mais inteligente do que ninguém aumentou, ninguém cortou salário, ninguém aumentou imposto. Ao contrário, você está baixando imposto desesperadamente e rápido. Olha, hoje aqui é dia 27. Se você não cortar, não suspender o recolhimento de impostos das microempresas agora no dia 30, para a maioria delas, não adianta você adotar essa medida para o próximo mês, porque ela não vai ter imposto a pagar, porque ela não faturou. Né? E aí entra a outra questão. Nós estamos falando de várias emergências, por isso que eu digo várias guerras. É a guerra de ficar vivo, né? A saúde. A guerra de não morrer de fome, que é a guerra social. E a guerra de conseguir também comer produtiva. Nós temos que começar a se preocupar em como manter a produção, as empresas operando. É lógico que nesse momento a produção é básica, mas retomar a produção. E aí, de novo, o Estado tem que entrar. As soluções passadas era o Estado entrar dando empréstimo. Muitos colegas meus, e sérios, e uma excelente, e com toda boa vontade, estão defendendo isso. Eu tenho um pouquinho de dúvida se isso é suficiente. Porque assim, quem é que vai tomar empréstimo? Quando eu olho para frente, eu não vou vender nada, eu vou tomar empréstimo para quê? O que eu preciso, é investir pesado em criatividade. Né? Eu estou em casa comprando, não vou dizer o nome da empresa para não fazer propaganda, que isso aqui vai rodar, né? E recebendo coisas em casa pela internet. Eu tenho que montar, digamos assim, uma empresa amazônica. Eu tenho que montar a amazônica brasileira, que envolva, né, ou chama a empresa amazônica e diz assim, olha, vem cá, agora você compra aqui dentro do Brasil e compra de microempresa e entrega aqui dentro. Ou ela faz isso, chama todas as outras empresas, chama todo mundo, chama os shoppings que são físicos, tem que ir para dentro da internet e fala, vá lá vender. Estou me estendendo e me fico empolgado. Paulo, você levantou a bola, eu vou cortar. Vamos lá, assim, coisas simples. Por exemplo, a minha secretária do lar vendia produtos, né, cosméticos, perfume, coisa e tal. Agora não consegue vender de ninguém, né? Vendia para outro pessoal do prédio. Só que todo mundo para quem ela vendia está nas redes sociais dela. Por que ela não começa a vender pela rede social e a pessoa recebe como já recebia antes? Quer dizer, antes ia para ela e ela pegava e distribuía. Vai para a casa de cada um. Aliás, por incrível que pareça, o coronavírus ressuscitou os correios, que era uma coisa obsoleta, virou negócio da China hoje. Aliás, acho que a única coisa que, se o governo vender hoje, for privatizar e pode render alguma coisa, é o correio. Né? Correio, empresa de transporte. Então, o que o governo tem que fazer, eu tenho que correr desesperadamente para montar redes de produção, de distribuição de bens, de serviços. Quantos serviços, né? Comentei, eu estou fazendo fisioterapia pela internet, pagando minha fisioterapeuta. Jamais pensei que ia chegar a isso. Né? Jamais pensei que ia pegar um cabo de vassoura e transformar o cabo da minha vassoura e virar a barra que eu uso na academia. Agora, imagina que... Se partir na sua cabeça aí, hein? Você só não pode se machucar, né? Mas, assim, de novo, tem uma infinidade de coisas. E eu acho que o governo também deve aproveitar a hora assim, bom, tá, não, a sua atividade não tem jeito, é presencial, é física. Então, vamos fazer uma coisa. Eu vou te dar um dinheiro para você ficar estudando. Bota na internet, coloca cursos à distância. Aliás, eu não entendo o governo esvaziando o sistema S. O que eu preciso é o contrário, chegar Senac, Senai, tudo que você pode fazer na internet vai agora. Põe tudo na internet de graça. Chama as redes particulares, né, também de ensino. Olha, o que você tem de curso que você possa oferecer, né, para a população menos instruída? Vamos dar um choque
de educação, e isso ajuda a movimentar a economia. Vamos pagar para ele estudar. Aliás, assim, eu estou apoiando quem defende aumentar o Bolsa Família de imediato, mas eu acho o seguinte: se em 2 ou 3 meses eu tenho que voltar à origem do Bolsa Família, que acho que muita gente talvez tenha esquecido. Bolsa Família nasceu do Bolsa Escola, que você pagava para quem estudava. Nasceu do Bolsa Amamentação, que o Ministério da Saúde pagava para as mães que tinham bebês e que o bebê era pesado, né, para ver se ela estava amamentando, né, sobretudo no peito, coisa e tal. Então, voltar a ter condicionalidades, mas condicionalidades para o bem da sociedade e para esse cidadão. E eu até entraria assim no limite de dar opção para os cidadãos que conhecem: olha, você pode receber o Bolsa Família e que você vai receber isso, pega o dinheiro e gasta, ou você pode receber esse Bolsa Social aqui, que vai ter um curso, você vai trabalhar de merendeira, você vai dar aula pela internet, né, para os estudantes. Eu acho que boa parte dos trabalhadores vão preferir a Bolsa Social. Então, agora, o mais importante, e para fechar, quem está recebendo a Bolsa vai gastar tudo. Você pagar a Bolsa Família hoje é mais importante, e aí, nesse sentido, sim, do que você pagar vamos dizer, salário de servidores, tudo que Eu compreendo você perfeitamente. ganha. Essa lógica. Agora, neste momento, você não precisa tirar de quem ganha mais para dar para quem não tem nada. O que tem que fazer nesse momento é dar para quem não tem nada. Urgente, desesperadamente. E falar para ele: come, gasta, consome. Ele vai consumir. Aí não precisa nem mandar, né? Não precisa nem mandar, é certeza, né? Para os subsistentes. Zé, E isso faz com que a economia sobreviva. Uhum. Zé, você sabe que isso que você está falando tem muito a ver com uma notícia que eu recebi há 2 dias de uma sentença aqui de Brasília, da Justiça Federal, de um juiz que é muito inteligente, muito sensível com essas questões sociais, e ele concedeu uma liminar para dispensar uma empresa que tinha mais de 5.000 empregados, dispensar o pagamento de tributos federais nesse momento. Porque ele dizia: ou ela paga o tributo ou ela paga os salários, né? Ou não faz nenhuma das duas coisas, porque ela sequer tem recursos, não está entrando caixa para que ela possa pagar esses impostos. E esse juiz, que é muito preparado, falava, o juiz chama-se Rolando Valcir, e ele comentava que essa é uma típica situação que no direito se enquadra como chamado fato do príncipe, né? E quando o governo ou quem está no governo ele impede uma atividade, ele não pode cobrar por essa atividade, quer dizer, a pessoa tem que receber uma compensação por conta dessa restrição que sofreu por parte de um ato da administração. Isso remete a uma outra questão. Nós estamos vivendo, na verdade, eu acho que no plano planetário, uma situação de força maior global. A força maior tem qual consequência? A força maior é uma expressão jurídica que significa isso. Aquilo que foi ordenado para uma situação de expectativas minimamente organizadas, parece que não tem aplicação, não pode ter aplicação. Quer dizer, algumas normas, alguns acertos foram feitos para ocasiões em que a gente podia ter uma certa previsibilidade do que estava acontecendo. O que, desculpa usar a expressão crise, né? Mas a crise da pandemia leva também a uma crise do direito. O que é que pode ser aplicado daquilo que foi ideado para uma situação que não é essa que nós estamos vivendo e que não poderia ter sido prevista há pouco tempo? O que pode levar também a algumas consequências de grande relevância até na área do direito constitucional. Por exemplo, a gente tem reparado atritos entre agentes políticos que geram superposições e, às vezes, conflitos de regras e que não parece respeitar a ordem de competências
que a Constituição estabelece para as esferas da federação. Você mencionou aí a importância do transporte, a importância de poder se levar um produto de um lugar para outro, e a gente vê que algumas prefeituras estão fechando os seus municípios, alguns estados impedem que caminhoneiros ou que pessoas de um estado entrem em outro, e isso sem uma ordenação nacional. E aí vem a minha pergunta para você. Será que essas atuações desordenadas, no sentido de não organizadas de um modo consensual, de um modo, pelo menos, com liderança, uma liderança única, entre essas atuações desordenadas das diferentes instâncias do poder público, será que elas não podem agravar a crise? E eu me lembrei que eu estava vendo aqui que você é favorável a uma abordagem, até certo ponto, centralizada dessa situação que a gente vive, né? E você até distingue o plano de coordenação do momento que a gente vive com o plano de execução de ações dos poderes públicos na economia, né? Eu gostaria que você dissesse isso. Como é que a gente pode, o que é que a gente deve fazer para atuar nesse momento? A gente deve desprezar a repartição de competências? Está na hora de uma ação concentrada, de uma liderança centralizada? E o que sobra para os poderes descentralizados, para os poderes menores, né, do ponto de vista de extensão geográfica da nossa federação? Vamos lá, Paulo. Acho que são duas grandes questões, né, que você levantou. Primeiro, no direito, acho que é exemplo da economia e exemplo, ou especificamente de finanças públicas, também vai precisar se construir, né, todo um regramento, toda uma jurisprudência para a situação excepcional. Eu só me permitiria, eu gostaria de voltar a usar a palavra guerra, porque não é uma crise e não é uma calamidade como a gente, infelizmente, às vezes tem um terremoto, né? Infelizmente no Brasil não tem, mas você tem, né, uma chuva forte que provocou até mortes numa região, uma coisa localizada. Não, isso aqui é algo nacional, é algo que envolve, internacional e que envolve vários setores, e por isso que eu insisto muito. Para você não ter uma desarticulação completa da economia e do direito, eu acho que a gente tem que montar uma quarentena, né, de regras à parte, na qual que eventualmente você tem que ter excepcionalidade. E isso, e aí remete a outra questão, que é a democracia. O Brasil é uma república federativa, né, e democrática. Primeiro, a gente tem que evitar a barbárie, né? O governo tem que exercer o papel, porque não podemos chegar ao ponto que, por exemplo, os ricos comecem a comprar hospital. Quer dizer, já que não tem leito de UTI, eu vou comprar um hospital só para mim, né? Que é um pouco o que acontece com a segurança pública, né? Vou, me tranco num condomínio fechado, cheio de gente com guardas com metralhadora, e ali eu estou salvo. E fora daquele muro, cada um por si, Deus por todos. Depois do coronavírus, se o Estado não exercer a sua função de Estado, nós vamos para a barbárie da Idade Média, né? Que é, neste caso, ou neste momento, eu quero uma UTI para chamar de minha, né? Eu quero um hospital para minha família. Não vamos assim. A outra questão é a federação. Eu acho que a Federação Brasileira está diante de um desafio brutal. E a gente ainda não tinha falado sobre isso, pouca gente tem atentado. As raras funções públicas são mais descentralizadas no Brasil do que a saúde pública. O SUS é um sistema único, né, constitucionalmente único, e descentralizado. Originalmente, inclusive, a sigla era SUDES, depois sumiu o D, porque eu não sei. É único. E agora você vê assim, curiosidade, quem é que gasta com saúde no Brasil? É muito mais Estado, município do que a União, mas, sobretudo, quem executa a assistência hospitalar. Quer dizer, quem é o dono do hospital? Onde é que estão os leitos de UTI, neste momento, que é o bem mais precioso da humanidade? Quer dizer, os leitos de UTI, eu não sei te dizer, mas
Quando eu pego quanto se gasta com assistência hospitalar, quer dizer, até tem lá o dado, quanto se gasta com assistência hospitalar no Brasil, gasto direto é 5% na União, 45% dos municípios e 50% nos estados. Quer dizer, estados e municípios são responsáveis por 95% da ação de saúde. Então, você precisa deles. Agora, quando eu estava falando de centralizar é ter uma coordenação, é ter um planejamento nacional, o financiamento tem que ser nacional, inclusive porque Estado e município não emite dívida, quer dizer, ele emite dívida se ele sair comprando e depois não pagar. Mas, nesse momento, para não desorganizar mais ainda a federação, a União tem que emitir e pagar a conta de Estado e município. E tem que ordenar com ele. Né? O que está acontecendo nesses dias é que a guerra fiscal do ICMS virou a guerra do respirador. Né? E na guerra fiscal do ICMS, na minha opinião pessoal, né, como a União não fazia seu papel de planejamento, de desenvolvimento regional, né, de coordenação, é cada um por si e Deus por todos. Não pode. Né? Do que isso vai dar? Quer dizer, a decisão de quem precisa de respirador, a decisão de quem precisa de UTI tem que ser uma decisão médica, né? Nem de decisão, né? Nem de autoridade política, por melhor que seja, por maior que seja o seu cargo, né? Tem que ser uma decisão médica. E a gente tem que conseguir conciliar isso com a federação. Por outro lado, eu acho interessante você ter esse ativismo de governadores e prefeitos, porque eu vejo aí uma chance da Federação Brasileira inverter a sua razão histórica. Ela nasceu de cima para baixo, né? Ela foi imposta pelo Império, né, português. Raros países do mundo que o representante quantos países do mundo na história você tem que declara a independência era o antigo donatário, decretou a independência, não, e agora eu continuo sendo rei. É importante, então, mas então, de novo, assim, tem que conseguir encontrar este equilíbrio. A execução é estadual e municipal, o financiamento pode ser nacional, a coordenação tem que ser nacional, né? Questões essas, como ambulância, respirador, máscara, equipamento, todos os equipamentos que envolvem, né, o combate ao coronavírus tem que ser nacional, aliás, nem é federal, é nacional. E aí tem o desafio, é que também cabe ao governo federal conseguir ter autoridade que não vá apenas do cargo, né? E sim autoridade moral. Ele exercer o papel de líder da federação e coordenar com a federação a prestação de serviços, porque ele não tem, inclusive, como assumir os serviços. Não tem hospital federal. Aliás, a única cidade que tem hospital federal de uma forma maciça é o Rio de Janeiro, e a gente sabe que é uma das cidades onde você tem das situações mais delicadas. Então, ou a gente, né, e aí os poderes constituídos, as autoridades, a sociedade civil, né, se junta para manter o mínimo de civilidade e segurança da nossa federação, ou nós vamos sair, né, nós vamos quebrar a federação. E há um século atrás, você brigava, quer dizer, o rompimento da federação era por causa do café, era por causa da agricultura, agora vai ser por causa de respirador. Não pode ser isso. Né? Então, de novo, volto. A gente tem que coordenar, né? Tem que conseguir construir aí o diálogo. Eu acho que aí todos os poderes né, constituídos, todo mundo que está envolvido nisso também tem que coordenar. Agora, como é um esforço de guerra, eu acho que você tem que ter um comando nacional. Aliás, é o Estado-Maior, né? Como na guerra. Você tem os vários batalhões, várias frentes, e você tem um Estado-Maior. O Estado-Maior tem que só pode estar em Brasília. Né? Eu não posso ter um Estado-Maior em cada estado. Né? Isso que está acontecendo não pode acontecer. Porque, de novo, volto. Não só você vai romper a federação, como vai romper a civilidade. Perfeito, perfeito. Zé, eu estou vendo aqui que o nosso bate-papo está tão bom que a gente já está invadindo o tempo que você tem para o seu outro bate-papo aí com seus amigos economistas, né? Que você me disse que estava marcado. Eu vou fazer uma última pergunta para você, agora mais suave, mais leve, justamente por ela ficar difundida no aspecto planetário. Outro dia,
eu vi no artigo de jornal também, alguém dizendo que essa pandemia pode ser uma chance que a humanidade tem de criar uma nova ordem econômica mundial, né, em que o prestígio do valor da fraternidade vai ser a tônica. Eu pergunto para você o seguinte: como é que você vê isso? Você acredita que haja razão para otimismo? E a minha última pergunta nessa nossa conversa. Não, acredito. Eu acho que a humanidade, a gente chegou aqui passando por várias crises e, inclusive, agora está todo mundo relembrando a gripe espanhola, né? Que foi pior. Eu tenho que acreditar, eu acho que, como a gente colocou, acho que são desafios que a gente teria que vencer, né? E entre esses desafios, tem o desafio da saúde pública, que não é só do coronavírus 19, porque aí no dia que eu conseguir, né, resolver o 19, vou estar preparado para o 20, para o 21. Né? Na verdade, a gente tem que encontrar uma solução não só para o 19. Né? A saúde pública tem que ser revista no mundo. E, aliás, é uma excelente oportunidade para você reativar a economia investindo em saúde, porque gera emprego, tem um efeito dinâmico na economia enorme, de guerra. Eu esqueci de falar, por exemplo, nesse momento, em vez de construir ambulância, em vez de construir hospital, constrói ambulância UTI. A indústria automobilística está parada, deu férias, tem que chamar os caras de... Não, volta aqui, tem férias não, você vai fazer ambulância. Num país da dimensão do Brasil, vou pôr ambulância pelo país afora. E se for preciso, ontem eu até vi aqui a reportagem, na Itália ou na Espanha, cheio de ambulância no estacionamento do hospital. Que absurdo. Eu falei, que bom. Como absurdo, né? Porque você faz uma ambulância, de novo, mais barato, mais rápido. Sai fazendo ambulância. Acho que podia pegar todas as indústrias automobilísticas e falar, constrói ambulância aí. E a gente precisa disso. E insisto, aí volta assim, o desafio, né, do isolamento social. E o Brasil aí é um desafio maior do que no resto do mundo. Você tem uma imensa quantidade de brasileiros que já estava isolado da sociedade. Né? Ele ganhava migalhas ali. E eu tenho que discutir como é que eu não só vou mantê-lo vivo, que é o que a gente está discutindo neste momento, mas é uma excelente oportunidade de reinseri-lo, né, na sociedade com que a gente aqui já conversou. Coloca ele. Tem um conceito chamado empreendedorismo social, e alguns chamam de inovação social. Eu preferia até chamar de empreendedorismo social inovador. Nós temos que usar a capacidade inventiva do brasileiro, que é infinita, acho que aí não tem ninguém no mundo, de se adaptar, de ajustar, de inventar, e vamos inventar soluções que combatam a crise e que façam essa reinserção, né, dentro da sociedade. E parte disso, para fechar, passa pela economia digital. Nós já estávamos rumando para uma economia digital. Na verdade, o pessoal que está desempregado hoje por causa do coronavírus já está desempregado daqui a 1 ou 2 anos por causa da robotização. E era um problema que eu tinha que enfrentar e está se discutindo, inclusive, em vários lugares do mundo. A questão é, de novo, aquilo que eu falei, o que eu ia enfrentar em 2 anos, agora eu tenho que arrumar uma solução em 2 semanas, em 2 meses. E eu tenho certeza que vamos conseguir encontrar a solução. Nós vamos sair. Você vê assim, o dia a dia nosso, né? Nós vamos sair dessa crise voltando a dar beijinhos, né, brasileiro. Aliás, todo mundo diz assim, não, italiano adora dar beijinho, até homem dá beijinho, até homem dá beijo em homem. Quer dizer, nunca mais. Você não dar beijo numa pessoa é respeito e preservação por ela, pelo que a gente aprendeu nessa crise. E vai passar a ser aliás, não é à toa que os asiáticos já faziam isso há muito tempo, né? Asiático não se cumprimenta, né? Você dá o cartão, ele pega o cartão, baixa a cabeça e não toca em você. Não sei se quer dizer, é um hábito cultural. Nós vamos sair dessa crise com novos hábitos pessoais, com novos hábitos sociais e com novos hábitos econômicos. Aí temos que acreditar que a sociedade vai melhorar. Porque também, aí, para fechar, Paulo, é o seguinte, eu acho que nós estamos diante, e aí, usando a expressão típica brasileira, 8 ou 80. No 40 a gente não vai ficar. Ou nós vamos
para sobreviver isso tudo que a gente está aqui pela frente, né? Sair do 40 e vamos para 80 de vez, vamos resolver, vamos enfrentar o desafio social, o desafio econômico, o desafio produtivo, ou nós vamos para o 8, né? Ou vamos para a barbárie, vamos voltar para a Idade Média. Uhum. Na Idade Média eu me trancava lá dentro, né? Você constrói os muros, então eu vou construir os muros dentro do Estado, depois se o Estado é suficiente dentro da cidade, depois dentro da cidade, né? Dentro do meu condomínio de luxo e morado, só que agora eu descobri que eu preciso, não basta só ter segurança, eu tenho que ter um médico UTI, tem que ter uma UTI lá dentro, tem que ter um respirador. Não dá, essa sociedade não fecha, né? Então, de novo, e acho que aí só para fechar, acho que o nosso desafio, somos, né, professores, somos técnicos, e eu sei que é difícil nesse momento, né, você se considerar, mas aproveitar que a gente está cheio de tempo em casa e fazer isso que a gente está aqui fazendo, debater, estudar, né? No IDP, eu, né, pedi a todos os meus orientandos, uma até estava aqui assistindo, acabou de sair, acho que é porque eu ia falar, ela saiu, é hora de fazer a tese. Ah, não, ainda não terminei os créditos. Não, começa a sentar a pensar. Máximo, né, tem muita coisa. Acho que esse momento da quarentena, né, forçada de reflexão, vamos canalizar para construir reflexões para a gente enfrentar esses desafios todos. E eu acredito que a gente vai superar. Muito bem. Ô, Luiz, Zé, muitíssimo obrigado por essa conversa. Para variar, conversar com você é sempre iluminador, é sempre estimulante e é um prazer. Tenho a impressão de que o prazer que eu sinto sempre e o engrandecimento que eu sinto sempre quando eu converso com você, agora foi partilhado pelos que estão acompanhando aqui o nosso bate-papo. Muito obrigado, Zé. Obrigado, Paulo. Se a gente fala bem é porque você nos inspira e nos motiva. Obrigado, Zé. Você é sempre muito gentil. Um abração. Um abração.